Finanças, que trata da questão do CAL, e aí ele vai estar dirigindo. Vamos estar orando, vamos colocar em pé. Senhor, nós bendizemos a Ti por tudo que aconteceu na parte da manhã, Senhor, e na parte da tarde também, e nesse início de noite pedimos a graça sobre o aspirante Edilson nessa palestra, Senhor, e que ele seja muito abençoado. Dá-nos, ó Deus, a graça, meu Deus, nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Eu vou tentar me entender com esse controle aqui que eu nunca usei. Geralmente é no dedo ali no Enter, no page down, no page up. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre CAL. Certamente em algum momento você já deve ter ouvido essa palavra, CAL. E aí você pode ter pensado, o que significa isso? Tem gente que pensa que é algo relacionado ao INSS. Hoje a gente vai mostrar que não tem nada a ver com o INSS. De certa forma tem até a ver um pouquinho, mas não diretamente, tá? Então pode passar a primeira. Perdão, sou eu que passo. Bom, a gente vai estar falando aqui sobre definição e finalidade do CAL. Aí, não sei se os irmãos têm aí de forma virtual ou editada o manual, o Estatuto e Regimento Interno da Igreja, 2015 a 2021. E lá consta a definição do que vem a ser o CAL e a finalidade do CAL. Tá? Então, conforme artigo 1º, página 156 do Estatuto e Regimento Interno, o CAL é um benefício, lá está escrito um órgão, mas substituindo, o CAL é um benefício gerido pela Secretaria-Geral de Finanças, que assegura aos pastores a formação de um fundo para complemento de aposentadoria. Tá? Resumindo, é um plano de previdência privada para complementar a renda do INSS. Então, o CAL significa complemento de aposentadoria wesleyano, é um plano de previdência para complementar a renda que será recebida através do INSS por ocasião do jubilamento da aposentadoria dos pastores, das missionárias na igreja. O plano de previdência é um produto que existe no mercado e qualquer instituição financeira tem esse tipo de produto para oferecer, seja de forma particular ou de forma corporativa, através de empresas, instituições. Então, se houver depois alguma dúvida, os irmãos segurem aí para fazer uma pergunta no final. Então, está entendido aqui, CAL, complemento de aposentadoria wesleyano, é um plano de previdência privada para complementar a renda que será recebida através do INSS. Tá bom? Então o pastor, quando se aposentar, ele vai ter a renda mensal do INSS, de acordo com a contribuição dele, e também, se ele estiver aderido ao CAL, ele vai ter também uma previdência complementar, um complemento mensal do INSS. Quem tem a obrigação de contribuir para o CAL? Às vezes fica essa dúvida no ar, não se sabe se é pastor integral, pastor parcial, se tem obrigação, se não tem obrigação. Então, o Estatuto e Regimento Interno, ele define para a gente quem tem obrigação de contribuir para o CAL. E está lá no artigo 116, item 6, página 107 do Estatuto e Regimento Interno. Vem lá elencando o que é dever da junta diaconal da igreja local, repassar para o pastor. Então vem lá subsídio, aluguel, e aí ele vem elencando os itens de direito do pastor, tá? E um dos itens fala sobre o CAL. Então na letra A vem lá escrito assim: pagar ao clérigo de tempo integral. Então quem tem a obrigação de contribuir para o CAL? Pastor ou missionário nomeado, remunerado pela igreja de tempo integral. Tá? Então, letra G,
8%. O que é o CAL? É 8% da tabela pastoral para o CAL, excluídos os itens B, e aí eu já coloquei ali o que é item B, aluguel, não entra na base de cálculo do CAL, tá? Item C, despesas de viagem, então as despesas de viagem que os clérigos têm, não entra na base de cálculo do CAL. E o item E, que é o valor relacionado à contribuição ao INSS, não entra na base de cálculo para o CAL. Resumindo, o CAL deverá ser calculado da seguinte forma: CAL vai ser igual a subsídio total, ou seja, vamos dar um exemplo, o pastor recebe 4 prebendas, vamos botar assim, então 4 vezes 915, isso vai dar um total, né? Mais anuênio, que entra, lógico, nesse cálculo, subsídio total, mais anuênio, mais taxa de expediente, que segundo o Estatuto de Regimento Interno não pode ser inferior a 10%. Tá? E aí, essa base de cálculo que vai ser utilizada para calcular 8% para o CAL. Então, subsídio total mais anuênio, mais taxa de expediente, vezes 8%. Esse é o valor que vai ser apurado para a contribuição do CAL. Tá ok? E aí, em algum momento também, os pastores missionários já devem ter ouvido falar em PGBL e VGBL. O que é o PGBL e o que é o VGBL? PGBL, na realidade, é uma sigla, tá? Se denomina Plano Gerador de Benefício Livre. VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Isso são 2 fundos de investimento que existem dentro, um dos fundos de investimento que existe dentro de um plano de previdência privada, tá? E aí, na hora que o pastor vai fazer a adesão, essa análise de perfil, né, quando vem lá na fichinha, não sei se alguns dos pastores aqui já devem ter recebido uma fichinha que vem pedindo lá os dados cadastrais dos pastores, né, e aí aparece lá a pergunta se a declaração de imposto de renda é completa ou ela é simplificada, né? Então, por que a gente faz essa pergunta? Para poder definir qual será a modalidade adequada, tá, para o plano de previdência privada que o pastor vai passar a contribuir. Então, os tipos PGBL e VGBL. Ideal para quem? O plano PGBL. Para quem faz declaração completa de imposto de renda. Via de regra, quem faz declaração completa de imposto de renda, a melhor modalidade é a PGBL, tá? E o que acontece na tributação de quem escolhe a modalidade PGBL, né? A tributação, ou seja, no momento do resgate, né? No momento do saque, esse momento certamente deveria ser ou deve ser lá na jubilação, na aposentadoria, porque a gente, conforme a própria definição do CAL, diz que é complemento de aposentadoria wesleyana. Então, o objetivo do plano de previdência privada da Igreja Metodista Wesleyana é criar um fundo de reserva para que ele se torne um complemento de aposentadoria na época do jubilamento. Tá? Não é um tipo de aplicação para você aplicar hoje e daqui a 6 meses pensar em investir nesse dinheiro, porque aí você vai estar perdendo dinheiro, né? Ou deixando de ganhar. E aí, voltando aqui sobre o PGBL, então a tributação, ou seja, a aplicação da alíquota de imposto de renda, o desconto de imposto de renda, ocorre no momento do resgate, seja ele parcial ou seja ele total. E esse desconto de imposto de renda, ele é sobre o valor total acumulado, ou seja, contribuições mais rendimentos, para quem escolhe a modalidade PGBL, tá? E qual é o benefício fiscal, né? Qual é o benefício que a Receita Federal concede a quem escolhe a modalidade PGBL? A pessoa que escolhe a modalidade PGBL, a Receita Federal permite que as contribuições mensais possam ser utilizadas para a dedução da base de cálculo de imposto de renda em até 12%, tá? Então o governo, ele permite que você utilize as contribuições
anuais, né, para abater a sua base de cálculo em até 12%, só que, como o governo não faz nada, né, de mão única, e sim de mão dupla, ele te dá com a mão e tira com a outra. E aí, quando você vai lá, no momento do resgate, ele aplica o imposto de renda sobre o saldo total acumulado. Tá? Para quem escolhe a modalidade do plano VGBL, né, que é Vida Gerador de Benefício Livre, né, o ideal para quem? Para quem faz declaração simplificada ou quem é isento de imposto de renda. Né? Por quê? Porque o VGBL, o governo, ele não te dá esse direito de utilizar as contribuições mensais, né, a soma de todas as contribuições no ano. Você não pode utilizar essa contribuição para abater, base de cálculo do imposto de renda lá na sua declaração. Tá? Mas, em compensação, quando você vai resgatar o valor que você constituiu lá no fundo de reserva, a tributação só ocorre sobre o valor dos rendimentos, não ocorre sobre o valor total, como na PGBL. Então, você não tem o direito de utilizar as contribuições de PGBL na sua declaração de imposto de renda para deduzir, mas em compensação, quando você vai sacar, o imposto incide somente sobre os rendimentos e não sobre o saldo total. Tá ok? Então, essa é a diferença de PGBL para VGBL. Via de regra, quem faz a declaração completa, geralmente o contador deve orientar para que adote a modalidade PGBL. Só que isso não é uma regra assim imutável, porque, por exemplo, se o pastor clérigo em geral, né, missionário, pastor, por exemplo, já tiver despesas dedutíveis de imposto de renda suficiente para atingir essa base de cálculo de 12%, de repente para ele não vai ser mais interessante fazer um plano de previdência na modalidade PGBL, porque ele já atingiu o desconto máximo da alíquota de 12% na base de cálculo. Então, para ele, mesmo sendo uma declaração completa, talvez seja melhor ele optar pela modalidade VGBL. Tá? Porque não vai adiantar, porque mesmo que ele tenha o direito de deduzir as contribuições anuais lá na declaração, não vai causar efeito nenhum positivo para ele, né? Porque ele já tem despesa dedutível suficiente para abater essa base de cálculo de 12%. Né? Na realidade, ele vai estar em desvantagem, porque quando ele for sacar o dinheiro, ele vai pagar o imposto sobre o valor total acumulado. Tá? Ainda falando sobre a análise de perfil, né, que ocorre durante o processo de adesão ao CAL, existem dois tipos de tabela: a tabela progressiva, né, e a tabela regressiva. A tabela progressiva é ideal para quem possui objetivos de curto e médio prazo. Lembrando que plano de previdência privada, complemento de aposentadoria wesleyano, o objetivo não é curto prazo, é longo prazo, é pensando em aposentadoria. Mas, se porventura, né, vamos dizer assim, exista um objetivo aí de resgate do valor a curto prazo, então a melhor tabela, a tabela indicada, seria a tabela progressiva. Por quê? Porque você já entra numa alíquota única de desconto de 15%. Tá? Então, a qualquer momento que você for fazer o seu saque, o resgate do plano de previdência na tabela progressiva, você já vai entrar numa alíquota única de 15%, né? A título de antecipação. E essa alíquota de 15%, como eu disse, o governo nunca faz nada sem pensar no seu próprio cofre, né? Quem escolhe essa tabela está também, vamos dizer assim, sujeito a ter que fazer um ajuste na declaração de imposto de renda, né? Por quê? Porque de repente ele não vai apenas pagar 15%, ele pode ser que ele tenha que fazer um ajuste na declaração e pagar de repente a diferença de 15% para 27,5% ou até 35%. Tá? Então, a tabela regressiva é ideal para aplicações de longo prazo,
que é o objetivo do plano de previdência privada, né? Essa tabela progressiva é o desconto, né, a alíquota de imposto de renda numa situação de resgate, né, de saque, ela começa lá em 35%, tá? E depois ela vem caindo a cada 2 anos, vem caindo 5% a cada 2 anos. E aí, chega aqui, quando a primeira contribuição atinge, né? Olha, tá bom, né? Eu falei que eu não sabia usar isso aqui. Então, quando a contribuição aqui, ó, atinge, né, essa idade aqui de 10 anos, acima de 10 anos, a pessoa, na hora do resgate, teoricamente, pagaria 10%. Por que eu falo teoricamente? Porque 10% seria o percentual em relação à primeira contribuição, né? Então, assim, em relação à primeira contribuição já vai ter completado 10 anos. Só que a segunda não completou 10 anos ainda, ela tem 10 anos incompletos. A terceira, assim, a quarta e sucessivamente. Então, não pense, né, os pastores, os missionários e missionárias, não pensem que quando você atingir 10 anos de contribuição do plano de previdência, você só vai pagar os 10%. Não é verdade isso. Na realidade, o governo vai fazer lá uma conta, a empresa de previdência privada, ela vai fazer uma conta, e essa conta vai levar em consideração a data de aniversário de cada contribuição. No final da história, resumindo a ópera, né, no final da história, o governo vai fazer uma média de todas as contribuições efetuadas até aquela data do resgate, né? Então, assim, a primeira vai ser tributada em 10%, né? A segunda, certamente não vai ser 10%, pode ser 12%, 13%, 15%, né? Aí, por isso que às vezes, numa situação de resgate, o pastor pensa assim, mas eu tenho mais de 10 anos de contribuição, o governo só podia ter tirado 10% a título de imposto de renda. Mas não é. Você tem 10 anos de contribuição, só que em relação, é como se fosse uma poupança com data de aniversário, né? Então, assim, para cada data tem um aniversário, né? E aí, a primeira contribuição, o primeiro depósito, já percorreu esse longo período de 10 anos. O segundo ainda não completou esse ciclo. O terceiro também não, e assim sucessivamente. Então, no momento do resgate, vai se fazer uma média, né, em relação a todas as contribuições até aquele período, e aí vai se aplicar o imposto de renda. E aí, essa tabela regressiva aqui, ela é definitiva. Não tem ajuste na declaração do imposto de renda. Bom, alguns pastores assim já me perguntaram, né, em algumas situações lá na Secretaria-Geral de Finanças, por que a gente saiu do Bradesco e foi para a Sul América, né? A gente tem aqui 3 principais motivos que nos levaram a pensar em deixar a Bradesco Vida e Previdência. Para quem não sabia, o plano de previdência e seguro da Igreja Metodista Presbiteriana era vinculado ao Bradesco, tá? Mas assim, a primeira questão, né, para que o Conselho Geral da Igreja tomasse a decisão de mudança foi a questão de, primeiro, atendimento, né? O Bradesco não nos dava o atendimento adequado, né? Ele não via a Igreja Metodista Presbiteriana como uma instituição de porte, né? Então não nos dava a atenção adequada. O segundo motivo foi falta de informação, né? Os pastores não tinham acesso a extratos, a informe de rendimentos, não tinham, pediam simulação para o Bradesco e a simulação não chegava, não era informada, né? Simulação numa situação de resgate, né? E além desses 2 primeiros motivos, né, também existia essa questão de taxa de carregamento, né, taxa de administração e rentabilidade, que na época em que nós já havíamos contratado a Bradesco de Previdência, as taxas não eram assim tão competitivas com as que estavam sendo praticadas no mercado, né? Então tomou-se a decisão de sair da Bradesco de Previdência para a Sul América.
Logicamente, antes de se tomar essa decisão, a gente chamou a Bradesco de Previdência, chamamos as pessoas, os representantes da empresa, conversamos, nos reunimos, não foi uma, duas, três vezes. Eles saíram lá com o dever de casa para fazer, ou seja, reformular a proposta que até então estava em vigor, mas infelizmente isso não aconteceu. E aí então tomou-se a decisão de sair da Bradesco de Previdência para a Sul América. E aí a gente conseguiu na Bradesco de Previdência a taxa, né, de carregamento, ou seja, toda vez que o pastor, o clérigo, né, ele faz a contribuição dele mensal, o Bradesco descontava 0,5% como taxa de carregamento. Aí nós conseguimos na Sul América zerar essa taxa, né? Ou seja, hoje, se o pastor contribuir R$500 mensalmente, o pastor pode consultar o extrato dele, que tem lá R$500 no fundo de contribuição do CAL dele, tá? Anteriormente na Bradesco vinha lá 500 e um percentual de 0,5% descontado. Taxa de administração, né? Isso aí é a taxa anual. O Bradesco cobrava, né, dos participantes do CAL 2,25% ao ano, né, além da taxa de carregamento mensal. Tá? Na Sul América, a gente conseguiu reduzir isso para 0,8%. Tá? E a gente ainda pode brigar também para zerar essa taxa. Mas já teve uma redução considerável, né, da Bradesco de Previdência para a Sul América. E com relação à rentabilidade, isso aqui são taxas, tá? São taxas de contratação, tá? Foram taxas negociadas na época da contratação com a Sul América, tá? Aí a taxa de rentabilidade na época do Bradesco era 9%, né? O Bradesco, né, oferecia um rendimento anual de 9% nas contribuições, e a Sul América nos ofereceu 13,18%. Então, esses foram os principais fatores que nos levaram a tomar a decisão de sair da Bradesco de Previdência para a Sul América. Embora não esteja previsto no Estatuto e Regimento Interno, a Igreja Metodista Lusiana, né, através da Secretaria-Geral de Finanças, ela também trabalha, né, tem no contrato, né, corporativo, o benefício seguro de vida em grupo. Tá? O que é esse benefício seguro de vida em grupo? É um seguro de vida que ele dá cobertura para o clérigo, a esposa do clérigo, né, e filhos menores. Tá? A Bradesco Vida e Previdência, no passado, né, eu vi muitos casos, por exemplo, de pastores, talvez até tenham algum pastor aqui que estava naquela situação, para que ele pudesse oferecer, ter o seguro de vida para ele, para a esposa dele e de repente para algum filho dele, ele tinha que pagar, ele tinha que contratar 3 seguros. Né? Em algumas situações, os valores dos seguros nem eram assim tão expressivos, tanto mensalmente, né, quanto a título de prêmio numa situação de sinistro, numa situação de fatalidade qualquer. Né? E então a gente conseguiu negociar com a Sul América inicialmente. A gente já não está mais na Sul América, né, por uma questão de reajuste contratual, né, que não foi interessante para a igreja renovar o contrato no ano passado com a Sul América. Nós passamos por uma empresa, uma seguradora chamada Mongeral, né, e agora a Mongeral também parou de trabalhar com instituições religiosas, né, e agora, a partir de 1º de maio, nós migramos da Mongeral para a Previsul, que é uma seguradora da Caixa Econômica Federal. Tá? Tanto, uma observação, tanto o plano de previdência privada quanto o seguro de vida, né, são produtos que são fiscalizados pela SUSEP. Tá? É um órgão vinculado ao Ministério da Economia. Tá? Então, assim, isso aqui são produtos, são fiscalizados, são acompanhados pela SUSEP. Tá? Não são produtos que você, vamos dizer assim, compra num banco e aí, isso aí é um produto do banco, o banco faz o que quer. Não é isso. Isso é fiscalizado, isso é acompanhado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, né, de Previdência e Seguros Privados.
Então, o que a gente conseguiu também com relação a seguro de vida e grupo? Embora não esteja previsto no Estatuto e Regimento Interno, tá? O seguro de vida é um benefício oferecido pela Igreja e é recomendado pelo Conselho Geral da Igreja para os clérigos, tá? Então, o que o seguro de vida oferece? Isenção de carência para concessão de benefícios, ou seja, a partir do momento em que o clérigo ele adere ao seguro de vida, tá? Automaticamente ele já está com cobertura. Ele, a esposa dele e os filhos menores. Ou seja, se acontecer alguma coisa com o pastor, a esposa, que é a beneficiária direta, recebe o prêmio do seguro. Se acontecer alguma coisa com a esposa do pastor, o pastor recebe o prêmio do seguro. Se acontecer alguma coisa com filhos, mesma coisa, os pais recebem, né? E vice-versa. E além dessa questão da carência zero, né, para a concessão do benefício de seguro de vida, nós conseguimos unificar o valor, ou seja, o pastor não precisa pagar 3 seguros, né, com valores diferenciados para cada membro da família. Através do pagamento de um valor único mensal, né, na palestra de ontem alguém perguntou se era R$ 124,96 uma vez só no ano. Não é. Na verdade é um pagamento único na realidade mensal, ou seja, R$ 124,96 mensais, tá? Com a inclusão de beneficiários cônjuges, filhos menores, sem a necessidade de contratação individual para a família, tá? Então, a partir do momento que o pastor contratou o seguro de vida, ele vai ter um boleto mensal de R$ 124,96, tá? Enquanto o pagamento estiver sendo feito rigorosamente em dia, o pastor, a sua família, tem total cobertura do seguro de vida. Se o pagamento ele é interrompido, né, esse seguro ele está passível de cancelamento, tá? E aí a gente vai falar isso mais à frente um pouquinho. Então, falando ainda sobre seguros, aqui tem um quadrinho que mostra as coberturas, né, versus capital segurado. Então, a titular, né, numa situação de morte natural, MQC é morte de qualquer causa, tá? Ele recebe 107, a beneficiária, a esposa, né, recebe 107.500. Ele não recebe, né? Na realidade, quem recebe é a esposa, se ele já falecer. Então, a esposa, a família, recebe R$ 107.500, morte acidental, mesmo valor, invalidez total parcial por acidente e invalidez também funcional total por doença. E ainda tem aqui um auxílio funeral de R$ 5.500 e um auxílio alimentação de R$ 5.912. Então, se o pastor, né, resolver partir dessa para melhor, né, a esposa do pastor vai receber aí um total aproximado de R$ 120 mil, né? Melhor não falar para a esposa, né? E numa situação agora é o inverso. O outro lado agora vai ouvir, né, de acordo com o pastor. E no caso do cônjuge, né, da esposa, também R$ 107.500 morte qualquer causa, R$ 107.500 morte acidental, invalidez total parcial por acidente, R$ 107.500. Aqui não, porque não existe a questão do exercício, né, da função ministerial. Auxílio funeral R$ 5.500 e auxílio alimentação não, porque na realidade, vamos dizer assim, se a esposa de repente faleceu, não é pago isso aqui, porque subentende-se que o pastor vai continuar em atividade e vai ter recursos suficientes para continuar provendo aquilo que é necessário em termos de alimento para a família, né? No caso de filhos, o valor é bem menor um pouquinho, né? R$ 10.750 e auxílio funeral também de R$ 5.500, tá bom? Então esse é o seguro de vida que é oferecido pela igreja, embora não esteja previsto em estatuto e regimento interno, é uma recomendação do Conselho Geral, tá bom? Aí a gente passa aí para falar sobre um pouquinho sobre o processo de CAU e seguro, né? A gente tem um processo de adesão, né, que é quando o pastor deseja, né, manifesta o desejo de ingressar com a contribuição do CAU, contratação do seguro de vida,
né? Geralmente esses dois benefícios eles são oferecidos ao pastor no processo de adesão, tá? A questão também aqui da atualização. O que é atualização? Atualização de dados cadastrais. De repente, por exemplo, olha, o valor da prebenda foi reajustado, o meu CAL não é mais esse que está sendo pago, o meu CAL aumentou, ou uma situação também, olha, o meu CAL agora diminuiu, porque eu fui para uma igreja local, onde a arrecadação é menor, e aí o meu subsídio também foi reduzido, então a igreja não tem condição de continuar pagando o valor que vinha sendo pago até então, tá? Então, essas situações de atualização, a gente tem um formulário próprio, né, chamado de movimentação financeira, e a gente encaminha esse formulário, o pastor assina, manda uma cópia digitalizada por e-mail, a gente encaminha para a corretora para ser protocolado lá na Sul América. Aporte, né? O que é aporte? Aporte, na realidade, são contribuições espontâneas, tá? Então, existe a contribuição mensal, que ela ocorre através do pagamento do boleto que a Secretaria-Geral de Finanças emite e manda para o e-mail dos pastores, né? E existe o aporte, que é vamos dizer assim, uma contribuição espontânea. De repente, o pastor, quem possui o CAL, recebeu, de repente, algum valor não esperado e não vai precisar fazer uso daquele valor em curto prazo, né? Se a pessoa desejar, ela pode fazer um aporte no fundo de previdência privada dela a qualquer momento, tá? De repente chegou lá no final do ano, tem um dinheirinho sobrando, não sabe como aplicar, pode ser feito um aporte adicional dentro do plano de previdência, dentro do CAL. Questão da paralisação, isso aqui é importante, né? Eu já me deparei com situações que o pastor falou, não, mas eu pedi para cancelar o meu CAL, né? O CAL ele só é cancelado, tá, numa situação de resgate, tá? Ele não é cancelado assim, olha, cancela o meu CAL. Eu sei que às vezes é um termo técnico que as empresas usam, né, que de repente não é do conhecimento dos pastores, mas na realidade o CAL ele é cancelado somente em processo de resgate total, tá? O CAL ele é passivo de paralisação. Então, se porventura, em algum momento, vamos supor, a igreja local estiver passando por alguma dificuldade financeira, não tiver condições de continuar subsidiando o valor do CAL, né, precisa fazer uma parada assim, temporária, né, então seria esse processo de paralisação. O que eu contribuí até então, o que a igreja, né, na realidade, melhor dizendo, o que a igreja contribuiu para mim até então eu perco, não perde, tá? Aquilo que foi constituído lá no seu fundo de reserva, que é a soma de todas as contribuições até aquele período, você continua tendo, está vinculado ao seu CPF, ao seu nome, tá? Então ele vai continuar recebendo os rendimentos mensais, só não vai haver as contribuições mensais, né? Então o valor vai ficar lá paradinho, mas tendo os rendimentos mensais como qualquer outro plano de previdência que esteja ativo, tá ok? E aí, numa determinada situação, olha, a igreja agora já conseguiu equilibrar as contas e vai poder voltar a contribuir para o CAL. É só entrar em contato com a Secretaria-Geral de Finanças e pedir, Edilson, olha, Edilson ou a Rafane, né, quem estiver lá, agora eu quero que você reative o meu CAL, porque a igreja tem condições de voltar a contribuir para mim. Aí a gente faz a reativação do CAL e aí a gente volta a emitir os boletos do CAL para o pastor. E a questão do cancelamento, né? Como eu disse, no caso do plano de previdência privada, o cancelamento só se dá numa situação de resgate total, resgate 100%, que seria uma situação de jubilamento, tá? E no caso do seguro, aí sim, o seguro ele é passível de cancelamento, por falta de pagamento ou por decisão do segurado. Então o pastor precisa, tá, no caso do seguro, ele precisa encaminhar um e-mail para a Secretaria-Geral de Finanças, copiando o seu bispo regional, tá, dando ciência de que ele está solicitando cancelamento do seu seguro. E, logicamente, explicando o porquê, o que motivou esse pedido de cancelamento. Tá? Se é uma questão financeira ou se é outro motivo qualquer, para que isso fique registrado, né? Para que amanhã ou depois
de repente o pastor não venha negar, ou algum familiar do pastor venha negar que foi cancelado de forma indevida, né? Então a gente precisa que isso seja formalizado por e-mail para que nós possamos então fazer o cancelamento junto à seguradora. Uma vez cancelado, cessam as coberturas, e aí se acontecer alguma coisa, né, aí realmente fica complicado, né? Então assim, esse processo de adesão, hoje a gente tem agora aí, né, o pastor Luiz já vem divulgando a criação do aplicativo da SGF, né? Então esse processo de adesão pode ser feito hoje, né, pelo aplicativo da SGF, né, ou enviando um e-mail para a Secretaria-Geral de Finanças. Tá? Eu gostaria de aderir ao CAL, ao seguro, e eu queria saber o que eu tenho que fazer, né? Se você preferir, pelo aplicativo da SGF, você vai acessar lá processo de adesão, vai ter uma fichinha lá, o pastor vai preencher aquela ficha, vai clicar em enviar ou salvar, se eu não me engano, e aí vai chegar um e-mail para o e-mail da Secretaria-Geral de Finanças, né, para que a gente então starte o processo de adesão ao plano de previdência e seguro de vida, ou através também de e-mail, tá, para esse e-mail aqui da Secretaria-Geral de Finanças. Ter mais solicitações, né, ou seja, aporte, atualização, paralisação, cancelamento, aí isso aqui tem que ser formalizado por e-mail para a Secretaria-Geral de Finanças, tá ok? E ainda, falando sobre o processo do CAL, né, a gente tem a situação de resgate. Alguns pastores, às vezes, ligam para a Secretaria-Geral de Finanças e perguntam assim, quais são as situações que eu posso, né, fazer resgate do meu CAL? Então, o Estatuto do Regimento Interno, né, ele diz lá no artigo 2, né, das finalidades, artigo 2, página 156 do Estatuto do Regimento Interno, está lá, item 1. Aí poderá ser, né, o complemento de aposentadoria wesleyano poderá ser utilizado nos seguintes casos. Letra A, aposentadoria eclesiástica, né? Então, jubilamento. Letra B, renúncia ou desligamento. Tá? O pastor que se desligou da denominação é uma situação prevista no Estatuto para o resgate do CAL. Letra C, exclusão, disciplina. Algum pastor que por algum motivo tenha sido, tenha sido excluído da denominação. E no caso de morte aqui, né, poderá ser resgatado. Logicamente não pelo pastor, né, porque o pastor já não está mais aqui, né? É a família do pastor que vai ter que fazer a solicitação para fazer o resgate do CAL, né? Então, no caso de morte, o pastor não tem direito de resgatar o CAL, né? Só a família dele. E numa situação de aquisição de imóveis, tá? Também é previsto essa finalidade aqui dentre as previstas para a situação de resgate do CAL. E aí, para todos, né, uma observação, para todos os casos listados acima, o solicitante deverá apresentar à Secretaria-Geral de Finanças por e-mail, né, para ficar formalizado, toda a documentação necessária que comprova a finalidade do resgate, bem como obter a autorização do seu bispo regional. Tá? Então, se é uma situação de aquisição de imóvel, né, o pastor, quem for o participante do CAL, o titular, ele deve apresentar à Secretaria-Geral de Finanças toda a documentação por e-mail, não precisa ser nada físico, pode ser digitalizado, enviado por e-mail, a comprovação de que o imóvel existe uma promessa de compra e venda, um contrato, escritura, etc. e tal, tudo que comprove a finalidade de aquisição de imóveis. Tá? E, paralelamente a isso, também deve ser obtida a autorização do bispo regional, para que o bispo possa, então, autorizar a Secretaria-Geral de Finanças a startar esse processo de resgate junto à administradora. Tá? E também, né, nos casos também previstos de aposentadoria, renúncia e exclusão, tudo isso tem que ser formalizado por e-mail e apresentada a devida documentação. E aqui a gente encerra essa palestra, né, que as pessoas que fazem parte da Secretaria-Geral de Finanças, né, o expediente de segunda a sexta, das 9 às 17h30, né, o e-mail
é esse que está ali, telefone fixo, telefone WhatsApp, né? E aquilo que for, tiver ao nosso alcance, puder ajudar, tirar dúvida, né? Podem ficar à vontade e ligar lá para a Secretaria Geral de Finanças, né? Passar uma mensagem de WhatsApp, né? E com exceção daqueles casos que precisam ser formalizados por e-mail, né? A gente está aí para servir aos pastores da igreja, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, fazer alguma pergunta? No caso da contratada sua, se houver uma falência, como é que fica a questão financeira? Como é que fica assim? Na realidade, no caso da falência, o fundo de previdência privada, ele é garantido, né, pelo Banco Central. Então, assim, no caso de uma falência da Sul América, esse valor que foi constituído, né, esse capital todo que foi constituído, isso é garantido. Isso não é um dinheiro que, embora logicamente a Sul América utilize esse dinheiro para fazer a aplicação no mercado e ganhar rentabilidade em cima do valor que a igreja constituiu, né, através desses participantes, esse valor não corre o risco de ser perdido, né? Ele é amparado. Vamos dizer assim, o plano de previdência ele não é amparado pelo Fundo Garantidor de Crédito, porque são, vamos dizer assim, são planos de investimentos, PGBL e PGBL, mas ele tem as garantias legais previstas em lei. Então, se uma situação de solvência da Sul América, alguma coisa assim, esse valor ele não é perdido, entendeu? Como é que ficou a questão da transferência, a portabilidade e o prazo de resgate? Aqui para os outros poderem ouvir. Talvez seja uma pergunta nem para mim, mas para os demais, né? Como que ficou a questão da transferência e a portabilidade? Por exemplo, um pastor que nós fizemos a portabilidade em conjunto e nós tínhamos um regime regressivo, certo? E agora, com a portabilidade, esse tempo que foi perdido ou não, conta para o resgate? Vou dizer por quê. Porque nós tivemos alguns pastores da nossa região que tiveram uma tributação superior, e foi questionado até na nossa reunião de conselho, uma tributação superior, mesmo tendo bastante tempo de contribuição no Bradesco. Okay? O que acontece? Um dos documentos que são elencados lá durante o processo de adesão se chama termo de portabilidade, tá? Esse termo de portabilidade nada mais é do que uma autorização, tá, que o titular do plano dá para a Sul América entrar em contato com a Bradesco Vida e Previdência, tá? Isso é para pastores que já vinham contribuindo na Bradesco Vida e Previdência, tá? Então, pastores que já vinham contribuindo na Bradesco Vida e Previdência, eles, no processo de adesão, quando eles são abordados, o corretor geralmente pergunta se ele já contribuía pela Bradesco Vida e Previdência. Se ele falar que sim, então um dos documentos é o termo de portabilidade, que nada mais é que uma autorização que o pastor está concedendo à Sul América para solicitar transferência integral de todos os valores constituídos no fundo de reserva do pastor durante o período de contribuição para o CPF do pastor dentro da Sul América. Esse processo de portabilidade, esse processo de transferência, ele leva em média 45 dias, tá? Entre essas operadoras, tá? Não é regra, é só em 45 dias que eu vou ver o valor lá, não, é até 45 dias. E o que acontece? O tempo de contribuição que foi conquistado na Bradesco Vida e Previdência, ele não é perdido, tá? Vamos supor que o pastor, durante o processo de adesão, ele optou por uma questão de avaliação de perfil atual, que a melhor modalidade para ele seja VGBL, tá? Onde a tributação é só sobre rendimentos no momento do resgate. Então, lá na Bradesco de Previdência, a única modalidade que existia era PGBL. Então, esse fundo vai vir para a Sul América como PGBL, e o pastor vai ter um fundo novo de contribuições atuais, VGBL. Então, quando ele entrar lá no site do Bradesco, da Sul América, perdão, ele vai visualizar dois saldos. Um PGBL, que é o que foi migrado do Bradesco, portabilizado do Bradesco, e outro VGBL, que são as contribuições atuais.
O que pode ter acontecido, que certamente aconteceu numa situação de resgate, em que o pastor alegou, eu tinha tanto tempo de contribuição lá e tal, não sei o quê, foi justamente essa questão de tabela progressiva e regressiva. Embora a pessoa já tenha mais de 10, 15, 20 anos de contribuição, né, e é o que eu falei, essa tabela funciona como uma poupança com data de aniversário. Então, a primeira contribuição já atingiu 10 anos. A segunda, até o momento do resgate. A segunda não completou os 10 anos. Então, assim, ela não vai ser, a segunda não vai ser tributada só em 10%, né? Ela vai ser tributada em 12, 13, vai ser proporcional à média. E assim sucessivamente. Então, às vezes o pastor fala, não, já tenho 10, 15, 20 anos de contribuição. Né? Ok. As primeiras contribuições já estão na casa dos 10%. Agora, as contribuições mais atuais, né, mais recentes, não atingiram essa casa para atingir a alíquota de tributação de 10%. Entendeu? Então, o que é feito é o quê? É uma média de todas as contribuições e aí é aplicado o desconto para efeito de imposto de renda. Só vai descontar 10% dele total quando a contribuição for paralisada há 10 anos. Seria, assim, Não vai ser o tempo mínimo, né, o tempo mínimo de contribuição, para alcançar 10%. Aqui, ó, então um F5 aí para mim, não sei como é que faz aqui, eu não tenho F5, tá. Isso aí, ó, aqui, ó. Tem que ficar 10 anos sem contribuir. Aqui, ó, 10 anos da primeira contribuição. Então, assim, a primeira contribuição atingiu 10 anos, ela vai ser tributada numa situação de resgate em 10%. Tá? A segunda ainda não atingiu 10 anos. Os últimos 2 anos vai ser tributado 35%. Isso. 35%. Porque a contribuição, as contribuições que estão nessa casa vão ser tributadas em 35%, as outras contribuições de 2 a 4, 30%. Só 10 anos paralisados. Isso. Só 10 anos paralisados. Na verdade, assim, teve. Todas as contribuições. Isso. Na realidade, o que acontece? Vamos supor, o pastor faz um planejamento de uma previdência de 20 anos. Logicamente, quando terminar o período de 20 anos de contribuição, ele já vai estar aqui, ó, 10%. Com algumas, pois é. Ele vai estar aqui, mas assim, não vai ser, como é que se diz? Na RH, atingir 10 anos de contribuição é 10%, não é regra. Entendeu? Tá respondido? Boa noite. Aqui. Em relação à portabilidade, já percebi, já entendi que é possível fazer. Eu era pastor parcial e mesmo assim eu iniciei uma previdência privada na Caixa Econômica, agora sou integral. E eu queria saber primeiro se era possível fazer a portabilidade, já entendi que sim. Segundo, se vocês fariam essa análise comigo para saber se é vantajoso ou não fazer essa troca da Caixa Econômica para a Sul-América. A segunda pergunta, ontem nós tivemos uma palestra sobre o Tesouro Direto e vimos que a longo prazo e vimos que o retorno é o melhor do mercado. Se é o melhor e o CAL é uma questão de longo prazo, não seria mais vantajoso esse dinheiro ser colocado no Tesouro Direto e não na Previdência Privada, já que o retorno é maior? Na realidade, assim, o Tesouro Direto é um dos, vamos dizer assim, dos pilares que estão sendo lançados agora, como tripé, de investimento para os pastores, para os clérigos da igreja. Então, é INSS, Previdência Privada, que é o CAL, e o Tesouro Direto. O Tesouro Direto seria, vamos dizer assim, um terceiro investimento que a igreja recomenda. Tá? O que o Tesouro Direto não está previsto no Estatuto de Regimento Interno. Ele está sendo lançado como, vamos dizer assim, um tipo de investimento espontâneo. Tá? O que está previsto no Estatuto de Regimento Interno é o plano de previdência privada. E o que a igreja tem por obrigação, logicamente, dentro das suas condições financeiras, ela tem por obrigação de contribuir, subsidiar
É o plano de previdência privada. Tá? Mas o Tesouro Direto paga mais do que o plano de previdência privada. Na realidade, a recomendação é os 8% que é relacionado ao CAL, né? Então tem que ser direcionado para o CAL. Além disso, o Tesouro Direto seria uma contribuição espontânea do pastor. Na verdade, é um estímulo que está sendo oferecido, está sendo dado, está sendo passada informação como um estímulo de outra forma de investimento. Não sei, pode ser que de repente no próximo concílio o Tesouro Direto até entre, né, como, vamos dizer assim, um benefício oficial para os pastores. Mas no momento, eu entendo essa questão de taxa, né? É igual pensar assim, o que é melhor? Guardar dinheiro na poupança ou aplicar no Tesouro Direto? Não precisa nem pensar, né? Tesouro Direto. Né? Só que também o Tesouro Direto tem carência. Né? Se você mexe antes, você não consegue atingir um rendimento total. A poupança, a carência é para você ter um rendimentozinho de 0,5% ao mês, 30 dias. Se você também tira o dinheiro, bota o dinheiro lá, daqui a 20 dias vai lá e tira, você não ganhou nada. Você só tirou aquilo que você depositou. Então, assim, o plano de previdência privada, o objetivo é complementar a aposentadoria do pastor. Né? Tesouro Direto é outra coisa, é um investimento a curto prazo. Tá? Então, assim, oi? São finalidades diferentes, porque o CAL é para uma renda temporária. Sim, E o Tesouro Direto é investimento. Pois é, o CAL é uma renda, vamos dizer assim, complementar para a época da aposentadoria. Tá? Tesouro Direto é uma situação, vamos dizer assim, atual, particular, espontânea. Tá? O CAL vamos dizer assim, previsto no estatuto, é uma obrigação da igreja local, e o Tesouro Direto é uma situação espontânea. Tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, se você tem um plano de previdência privada na Caixa Econômica Federal, quer trazer para a Sul-América, né, você talvez tenha, como se diz, o plano seja de forma particular, individual. Então, assim, certamente não são taxas melhores do que a gente tem na Sul-América, porque a gente está falando de um plano corporativo. Tá? Mas é possível avaliar. O senhor pode pedir, vamos dizer assim, a tabela lá de taxas que são oferecidas no plano do senhor, a gente compara com o que está sendo oferecido na Sul-América, e aí o senhor vai ver que é mais vantajoso trazer o dinheiro, o fundo de reserva que o senhor tem lá na Caixa Econômica. Entendeu? Obrigado. Mais uma pergunta? Obrigado, Edilson. Queridos, é que a gente tem a segunda palestra agora, vocês me perdoem, mas o Edilson vai ficar aí ainda à noite, amanhã, vocês podem consultar, e também pelo telefone nós temos essas informações todas para vocês posteriormente, tá bom? Tem um cafezinho lá fora, um coffee break, daqui a 10 minutinhos começa a outra palestra, é o pai, né? É o pai ou é a mãe? Se não for o pai, será a mãe.